casa de oração. Parece que foi ontem que eu estive aqui. Quero parabenizar o Grupo Arauto dos Discípulos. Deus seja louvado através da vida de todos vocês. Sem exceções, quero louvar a Deus pela vida do pastor Hélio. Deus seja louvado através da sua vida, toda a sua família. Eu sou grato pelo carinho, pelo convite e pela credibilidade sobre Deus pela minha vida. Deus seja louvado através da vida do Senhor, e cumprimentando o Senhor se estende a todo o corpo de obreiros da casa do Senhor, porque eu corro risco de falar os nomes e grandes amigos que aqui eu tenho, mas eu corro risco de esquecer de alguém e você vai ficar triste comigo, tá bom? Só vou falar de dois obreiros. Muito obrigado pela recepção também. A dupla som aí, Davidson e Wanderson. Deus abençoe aí. Eu acho que eu acertei os nomes, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Obrigado, filho, por me acompanhar. Ainda bem que você veio. Glória a Deus. E tenho dois amigos aqui também. Presbítero Marcelo Cruz. A Bíblia tem uma epígrafe que diz assim: o bom samaritano. Esse aí é um bom carioca. Deus seja louvado pela sua vida, irmã Jane. Deus abençoe poderosamente. Tivemos hoje também uma confraternização com irmãos e foi uma bênção, para a glória de Deus. Louvar a Deus pela vida do irmão Giovanni. Que mensagem ontem. Coisa linda que Deus fez aqui. Interessante que ele falou que estava com a garganta ruim. Imagina se tivesse bom. Ruim e pregou daquele jeito. Imagina se a garganta estivesse boa. Mas Deus seja louvado. Tá? Salmos 133. Serei muito breve. Oh, glória. Oh, Deus já falou em nosso meio. Glória a Deus. Precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, porque às vezes criamos uma expectativa para que Ele fale no final do trabalho, mas vez por outra, Deus já inicia o trabalho falando aos nossos corações. Como disse o hino que nos cantaram, ainda que, aleluia, para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Esse louvor é uma grande oração. É uma oração daquele que descobriu o valor da salvação. Independentemente da circunstância que está se enfrentando, ele não larga de Jesus. Ela não larga de Jesus. E se você me permite te dar o conselho, não se afaste dele, ainda que por um triz quase você veio a desistir, mas foi a mão de Deus que te sustentou, que te segurou, que te suportou. Glória! E essa mão está sobre nós. E esta mão está sobre nós. Texto da Bíblia Sagrada, Salmos, número 133. A minha tradução é um pouco diferente, mas fácil e necessário, porque há uma compreensão melhor, principalmente do verso 1. Diz assim o verso 1: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. E aquele que acredita diz amém. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo. Os salmos têm algumas particularidades.
como foi muito bem elaborado ontem pelo irmão Giovanni, ele é um saltério, ele não é conhecido por seus capítulos, e sim pelos seus números. É interessante que algumas Bíblias, sendo ela Vulgata, Latina, o Talmud, algumas coisas vão trazer a respeito de Salmos, e eles dividem o livro de Salmos em 150 números ou capítulos para uma melhor compreensão. Eles dividem em 5. Haja vista que tem alguns autores do livro de Salmos, dentre a sua maioria o autor Davi, muito conhecido, Coré, alguns anônimos. Asaf também faz parte de sua autoria nos Salmos. É interessante que também no livro de Salmos existe ou contém o menor capítulo da Bíblia, que é o Salmo de número 117, que contém apenas 2 versículos, mas também no livro de Salmos tem o capítulo 119, que contém 176 versículos. Então, algumas particularidades encontram dentro do livro de Salmos, como também disse muito bem ontem o irmão Giovanni, do capítulo, sendo melhor, do número 120 ao 134, tem ali uma autoria e também alguns títulos, dizendo que é Salmos dos Degraus, Salmos das Romagens, ou também Salmos da Peregrinação, quando os judeus vinham para Jerusalém louvar ao Senhor dentro das 3 festas principais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Isso aqui já foi fácil para você compreender. Isso aqui está claro diante da nossa compreensão. Mas quando chegamos no Salmo de número 133, Davi ele faz questão, e eu também fiz questão de olhar nessa tradução, que vai dizer, se nós olharmos nessa aqui, nós vamos entender: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso está claro. O que está em evidência é a união, é a unidade. Mas quando nós lemos nessa versão, ele está dizendo como é feliz e como é agradável observar os irmãos que vivam em fraternidade. Denis, eu não compreendi, eu vou te explicar. É Davi olhando para alguém e diz: como é bom ver os irmãos. Como é bom ver os irmãos em união. É Davi escrevendo, porque se nós vemos livros históricos, nós vamos ver a história de Israel. Se nós vemos livros proféticos, nós vamos ver ali as ordenanças de Deus para o homem, para Israel. Mas nós vamos ler os Salmos, nós vamos ver homens louvando a Deus, engrandecendo a Deus, ainda independente das adversidades. Eles vão dizer: Deus é bom, aleluia, Deus é fiel. No livro de Salmos 126, quando eles estão retornando da Babilônia para Jerusalém, eles vão dizer: estávamos como os que sonham, de riso a nossa boca se encheu, porque todo aquele que leva a preciosa semente andando e chorando trará os seus molhos consigo. Isso é uma alegria, isso é uma satisfação. Mas quando Davi escreve o 133, ele vai dizer: como é feliz, aleluia, como é agradável ver os irmãos que vivem em fraternidade deles. O que é fraternidade? Fraternidade é a união de pessoas em busca da mesma causa, em busca do mesmo alvo. Deixa eu liberar uma palavra profética. Quando nós nos unimos, nos reunimos com o mesmo propósito, em busca do mesmo alvo, em busca da mesma causa, isso agrada o coração de Deus, e não somente agrada, alegra. Deixa eu dizer uma verdade: quer fazer o seu Deus dar um sorriso bem gostoso? Se una, se ajunte, se aproxime. Como é bom, como é feliz, como é agradável ver os irmãos, aleluia, vivendo em união, aleluia. A união fortalece a comunidade. Viver em união não significa ausência de conflitos, mas é a escolha de preservar o amor acima das diferenças.
Viver em união significa que não vai ter conflitos, não vai haver divergências, não vai haver problemas, mas ainda assim eu escolho estar perto, eu escolho estar junto, eu escolho estar unido. Mas pregador, como é que eu faço isso? Se ele é problemático, se ela é problemático, aí eu faço menção de entender que independente da atitude dele ou dela, se eu me unir com sinceridade, com lealdade, eu alegro a Deus, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus. E esse é o maior propósito de um ser humano: exaltar o nome do Senhor. A comunhão é uma força que edifica a igreja, promove cura e testemunha ao mundo o amor de Cristo. Olha o que diz João capítulo 13, 33, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que desta mesma maneira tenhais amor de um para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. União glorifica a Cristo, união exalta a Cristo. Como que eu faço para as pessoas desejarem servir a Ele? Quando eu me uno entre irmãos, quando as pessoas observam que existe de fato uma união, uma unidade, um mesmo propósito, então eles verão. Pastor acabou de dizer aqui: ovelha gera ovelha. Deixa eu fazer uma defesa aqui a ele. Isso não significa dizer que ele vai fugir da sua responsabilidade. Aprendemos isso hoje de manhã, Marcelo. Aleluia! Não é que ele vai fugir da responsabilidade dele, mas eu e você temos o dever de gerar ovelhas para o reino de Deus. Como que eu faço isso? Tendo união, tendo proximidade, tendo compreensão. É difícil, eu sei, mas a Bíblia diz: além de amar, suportai-vos uns aos outros em amor ou glória. Abre mão do seu sentimento e ame. Abre mão dos seus pensamentos e perdoe. Alabai, decandarai, uribicandorei, orrécia. É porque o Senhor não entende, o Senhor não convive, o Senhor não ouve, o Senhor não está perto. Pois bem, mas você está perto, você serve a Deus, você foi alcançado. Então, em nome de Jesus, abra mão dos teus sentimentos e faça a vontade de Deus. O pastor ontem teve a oportunidade, ele foi muito solícito nela, dizendo acerca de Atos capítulo 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Glória! Eu louvo a Deus no templo, mas eu me reúno na casa com os irmãos. Eu louvo a Deus no templo, mas eu cultuo a Deus também entre os meus irmãos. Eu louvo a Deus na igreja, mas vez por outra eu me reúno com amigos e irmãos, partimos o pão. O que é isso? Sendo assim, vai caindo na graça do povo. Meu irmão, se não é verdade, o mundo olha para você. Vou falar. Ninguém passa aqui em frente à igreja e fica olhando para o templo, não. Olha para você, olha para mim. Aleluia. Mas a ti, Pai. Somos um corpo místico de servo, Cristo. Senhor. Somos igreja quando estamos unidos, membros do corpo de Cristo, ao qual Cristo é a cabeça, o glória. Ninguém olha para as paredes, olha para nós. E quando eles observam, João Paulo, porque tudo está dentro de uma observação, eles estão dizendo: estão cantando na igreja, mas tem sábado à noite que estão reunidos na casa uns dos outros, e fazendo o quê? Dando glória.
se alegrando, partindo o pão, porque eles começam a ter um desejo: eu quero servir ao Deus que eles servem. Eu quero louvar ao Deus que eles louvam. Eu quero participar daquilo que eles participam, ainda que aos olhos de muita loucura. Para nós, oh glória, é uma satisfação imensa estarmos reunidos. A união entre irmãos é uma expressão viva da presença de Deus entre nós. Que possamos lutar pela unidade, perdoar com graça e amar com sinceridade. Aleluia. A união é sagrada. Verso 2. É como óleo precioso, aleluia, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes sacerdotais. O óleo precioso era o símbolo da unção de Deus, reservado ao sacerdócio. A unção transborda e alcança a todos. O óleo desce da cabeça à barba e até as vestes, uma imagem de como a verdadeira unidade começa do alto de Deus e flui até alcançar a todos. O irmão Giovanni ontem trouxe uma ilustração sobre as vestes dos sacerdotes, melhor, do sumo sacerdote. E ele falou, aleluia, sobre as tranças do clitério. Mas o interessante é que o texto diz: e desce sobre a cabeça. Vou falar, Jesus. As vestes dos sacerdotes tinham um turbante, ou talvez na sua tradução, uma mitra. E na sua mitra tinha uma placa de ouro escrita: santidade ao Senhor. É Deus dizendo: tem união. É agradável, é bom estar reunido, mas santidade ainda convém na minha casa. Santidade ainda convém na minha presença. É, Senhor, do céu, Pai. É Davi dizendo: é bom, é suave, que os irmãos vivam em união, mas o verso 2 diz: é como um óleo que é precioso e desce sobre a cabeça, que tem uma placa escrita santidade ao Senhor, que desce e vai escorrendo sobre a barba, e a barba para os do Oriente é um estilo de honra, de satisfação. Eram pessoas que eram honradas, até porque na época tinha alguns provérbios que eles diziam que Deus conserve a sua barba. Quando a pessoa era digna, quando a pessoa fazia as coisas certas, porém, quando a pessoa errava, eles diziam: que vergonha para a sua barba. A barba para eles é tão importante que certa feita, um rei dos Amonitas, por nome de Naás, ele foi morto, ele falece. O seu filho Reum assume, e Davi manda uns servos para consolá-lo, para prestar condolências. Esses servos vão até os Amonitas, e os servos do rei, que agora assume, vai dizer: olha, será que Davi realmente está se compadecendo de ti? Ou ele veio para espiar a terra? Ou ele veio para olhar como está as fortificações da terra? O texto vai dizer: eles cortaram a metade da barba dos servos de Davi e a metade das vestes. Isso para eles era vergonha. A vergonha era tanta que Davi permitiu para os seus servos entrarem em Jericó e falou: fiquem aí até que a barba volte a crescer. Então barba para os do Oriente era sinônimo de honra, era sinônimo de grandeza. Eu não estou falando dessa barba de peluche que eu tenho, não. Eu estou falando de uma barba bem esvoaçante, uma barba bem vista. Mas o texto vai dizendo: é o óleo que desce sobre a cabeça, santidade ao Senhor, que desce sobre a barba, honra, dignidade, e vai escorrendo até as vestes sacerdotais. O que tinha na veste sacerdotal? Um peitoral 46 por 23, dobrado 23 centímetros por 23, 12 pedras cravadas nesse peitoral, e todas pedras preciosas, 4 fileiras de 3, e todas com uma gravura.
os nomes das 12 tribos de Israel. Era como Deus estivesse dizendo, e Davi, na sua expressão, quando o óleo descia pela cabeça, santidade ao Senhor, descia pela barba, honra ao Senhor, e preenchia o peitoral. Isso era uma unidade, porque ainda que as pedras estavam uma separando a outra, quando o óleo da unção descia, todas eram unidas, todas eram preenchidas. Deixa eu liberar uma palavra aqui nesta noite. A unção de Deus só desce, a unção de Deus só ocorre, a unção de Deus só é manifesta quando há verdadeira unidade, quando há verdadeira união, quando há verdadeira sinceridade no coração. O óleo vai descendo, vai preenchendo glória. O óleo é precioso e faz alusão ao Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, quando ele termina, pega o livro, e alguém dá o livro do profeta Isaías, e em Isaías é o 61, mas em Lucas é o capítulo 4, ele vai dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Porque a unção prepara, a unção capacita, a unção nos dá a legitimidade de fazer a obra com perfeição, a glória de Deus. Aí Jesus fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Me ungiu para quê? Para pregar aos pobres. Me ungiu para quê? Para dar liberdade aos cativos. Me ungiu para quê? Para restaurar a vista aos cegos. Me ungiu para quê? Para libertar os oprimidos do diabo. Pregador, o que você está dizendo? Quando desce a unção de Deus, ela nos capacita. Ela nos capacita, ela nos dá autoridade para fazer a obra com excelência e com poder. No mesmo livro de Atos, capítulo 10, Pedro é convidado a ir à casa de um homem chamado Cornélio, centurião romano. Aí as pessoas vão confrontar a Pedro. Mas quem convidou é um romano, mas se converteu ao judaísmo, orava, jejuava, dava esmolas, ajudava os pobres, mas ainda tinha um vazio no coração. Mas ainda tinha algo que lhe faltava. Por revelação divina, Deus envia um anjo, revela a ele para que ele procure a Pedro. No capítulo 10, verso 37, Pedro está pregando. Ele vai dizer: essa palavra vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando a todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. O que é que Pedro está dizendo? Ele foi ungido pelo Espírito, foi capacitado pelo mesmo, saiu percorrendo por todas as cidades, libertando, salvando todos os oprimidos do diabo. Enquanto Pedro está pregando no verso 44, do mesmo jeito, da mesma forma que aconteceu em Atos capítulo 2, oh glória, aleluia, a descida do Espírito Santo, como o nosso irmão Cristiano aqui falou, todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. A oração era a mesma. Aleluia. A unidade é o mesmo propósito, a mesma oração, o mesmo alvo. Assim como aconteceu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 aconteceu da mesma forma. Toda a casa de Cornélio foi preenchida pelo Espírito Santo. Por quê, pregador? Porque antes que Pedro chegava, ele convidou amigos, convidou parentes, convidou pessoas, e se reuniram para esperar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma verdade, já estou caminhando para encerrar. Quando nós nos reunimos com a expectativa em Deus, nós somos alcançados, restaurados, restituídos para a glória de Deus. No verso 3, que finaliza a minha palavra, a união refresca e restaura. Aleluia. Como o orvalho do Hermon,
que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como foi dito ontem, só para refrescar sua memória, o Monte Hermon era conhecido por seu clima úmido, orvalho abundante, que fertilizava a terra. A comunhão entre os irmãos tem esse efeito: ela restaura, anima e fortalece a vida espiritual da comunidade. A união atinge lugares improváveis. O orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião, uma imagem improvável, já que Sião era mais seco, onde a unidade verdadeira, Deus faz milagres. Ele faz vida brotar onde havia infertilidade, reconciliação onde havia ferida. Oh, glória! Há um frescor, há algo que refresca. É como o pregador de ontem disse: quem tem dá para quem não tem. A união faz isso. Quando nós estamos unidos, ainda que não temos uma espiritualidade avançada, mas quando nos juntamos com aquele que tem, nós somos alcançados. Nós somos alcançados. Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso me prolongar, porque o cerne da mensagem é união, é unidade, é estarmos juntos, independente da situação, da circunstância. É isso que alegra, aleluia, não somente o coração de Deus, mas faz com que aqueles que estão do lado de fora tenham um desejo de vir para dentro. A incumbência é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós temos que ter essa consciência de unidade sincera. Não é só da boca para fora, não é só em meios, como foi falado aqui, que essa união não fique só na festividade, mas que perdure por longos e longos anos, porque isso é o que agrada. Então faça um favor para você: se junte, se aproxime, se una, porque fazendo isso com o mesmo propósito, Deus ordena a bênção, a vida eterna. Senhor Deus,